pode fechar. Ninguém passa pela porta. Jesus abriu para você. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. De momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra beber. Para todos os nossos irmãos, amigos, internautas, telespectadores, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar mais uma vez com vocês através das redes sociais, meditando na Santa Palavra de Deus com o programa Voz da Escola Bíblica Dominical. É um programa que tem o compromisso de levar até você uma palavra de Deus baseada na lição bíblica da semana. E nós estamos encerrando agora mais um trimestre. Glória a Deus por este privilégio. Agora estudando a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. É a última lição desse trimestre. Já estaremos na próxima semana começando um novo trimestre. Que Deus abençoe a você, aluno da escola bíblica. Que Deus abençoe a você, professor. Que Deus abençoe a você, superintendente. E você que ainda não faz parte dessa escola, venha fazer parte da escola bíblica dominical. Quero abrir o programa de hoje com São João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, disse Jesus, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. São João 14, de 1 a 3, com estes versículos, estamos dando abertura ao nosso programa, mais uma edição da Voz da Escola Bíblica, e com muita alegria queremos desejar a você que os momentos que se seguem sejam de bênçãos para todos nós. Aqui vos fala pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo na sonoplastia, diácono Samuel França e o nosso irmão Jair, cooperando mais uma vez nesse trabalho glorioso. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Faça desse momento um momento de evangelização, de aprendizagem da palavra de Deus. Ligue para alguém, compartilhe este link e vamos juntos fazer o trabalho do Senhor. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, muita gente em casa sem poder sair. Então vamos meditar na palavra de Deus, que é o melhor que temos. Nesse tempo difícil, de desesperança, a palavra de Deus sempre tem uma palavra de esperança para todos nós. Então vamos, mais um belo hino na voz do Cícero Nogueira, Arrebatamento da Igreja. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus, mas sua igreja ansiosa o espera, cantando e carregando a cruz. Todos aguardam o som da trombeta de Deus, esta terra abalar, e a igreja será arrebatada, por Jesus levada para o novo lar. E redimida a igreja sofrida não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso e ceifeiros terão. No céu de glória
vai ser dia de tristeza, quando muitos chorarão de dor. Filhos à procura dos pais e crentes desviados procurando o pastor. Procurarão a igreja pra ver se encontram os crentes aqui. E a igreja estará vazia, os crentes estarão com Jesus do porvir. E redimida a igreja sofrida não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso e ceifeiros terão. No céu de glória, lugar de delícia, onde Deus está, estaremos eternamente na glória celeste, nosso eterno lar. E redimida a igreja sofrida não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso e ceifeiros terão. No céu de glória, lugar de delícia, onde Deus está, estaremos eternamente na glória celeste, nosso eterno lar. Glória a Deus, essa é a bendita esperança da igreja. Jesus vem nos buscar e nos levará para o eterno lar. Saudações a todos vocês que estão conosco, o evangelista Maurício, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso companheiro, sempre conosco. Deus te abençoe ricamente aí com a família, que Deus ajude a todos vocês. Joelma Silva também conosco, Deus ajude. Muitos irmãos em Maceió, São Luís do Quitunde, nosso abraço aos irmãos. Matrilho Camaragibe também conosco. Arapiraca, Deus ajude a cada irmão. Em Coruripe, Deus abençoe a Cláudia Laurentino, em Maceió, lá no Estáquio Gomes, ela é irmã do missionário Robson Laurentino. Robson pode estar conosco neste horário lá na Argentina, eles ouvem a nossa programação. Deus abençoe a todos os nossos missionários, missionário Gleidson na Espanha, com a sua esposa lá, sempre ouvindo nossos programas. Deus ajude a todos que estão conosco, o diácono Jailton, a irmã Joelma, que também coopera aqui nas programações. Deus abençoe ao nosso irmão José Domingos, a irmã Bernadette Nunes, a irmã Miriam Brandão, minha esposa, sempre conosco. Deus abençoe ao Glaucio Mendonça em Caruaru, Pernambuco, todos os nossos irmãos aí em Pernambuco que estão conosco. Deus abençoe. O Carlos Alberto, deputada Adalto em Recife, assistindo a programação. Que Deus abençoe a sua esposa, enfim, esta família abençoada. O Antoniel José, o diácono Ronaldo Pugliese aqui em São Miguel. Ronaclécio Silva, toda a família. A Débora Cristo em Canidé, Sergipe, toda a família. Deus abençoe. Charles Silva, José Cícero, a Rosimeire lá na usina Porto Rico, e todos os irmãos aí na Porto Rico, nas demais fazendas aqui do campo de São Miguel, né? Temos irmãos na Marcação, Conceição, que acompanham este programa, lá na Sinibu, onde dirige o presbítero Carlos Jorge. Que Deus abençoe a todos vocês e a todos os obreiros aqui do nosso campo, evangelistas, presbíteros, dirigentes de congregação, cooperadores da obra. Que Deus ajude a cada um de vocês, cada um que faz aqui programa nesta rádio. Nós temos programações a semana inteira, a partir das 19h30. Liga o seu receptor, Deus tem uma palavra para o seu coração. E amanhã à tarde, às 14 horas, temos um programa infantil, visando evangelizar as crianças. E às 16 horas, o programa Mulher Virtuosa com a irmã Miriam. E amanhã é o nosso dia de jejum e oração, não é? Toda a igreja, todo o campo está mobilizado, assim como em outras cidades, num dia de jejum e oração, todos os conjuntos cantando, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Nossos templos comportam com 30% de pessoas, então vamos estar reunidos com todos os cuidados necessários, mas orando para Deus repreender esta pandemia, para Deus curar os que estão enfermos,
para o Senhor tirar o medo dos que estão amedrontados, com pânico, não é? E tanta coisa mais que essa pandemia tem trazido sobre o povo. Então, estaremos amanhã orando a partir das 8 até as 15 horas, um período de oração na presença do Senhor nosso Deus. E à noite, aqui na sede culto, com a participação dos jovens, nós estaremos na Chã das Mangueiras, teremos também um culto ali na presença de Deus. E eu queria convidar você que está ouvindo esta programação, vá ao culto, vá ao templo, né? Vá adorar a Deus. O melhor para se fazer em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, é buscar a presença do Senhor. É buscando ao Senhor que nós encontramos a vitória. E você já sabe, depois da prova, aí vem a vitória. Depois da prova vem a bênção. Então adore ao Senhor. E nós vamos com mais um músico agora, mais uma música na voz da Miriam Mical, né? Mais um belo hino, Depois da Prova. Ouçamos este belo hino e já voltaremos com a mensagem da Palavra de Deus. Estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Oh, não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente. Oh, um milagre você vai testemunhar. Como eu
deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. E não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Glória a Deus. Nós queremos agora chamar a sua atenção para a leitura de um texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11, assim nos diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles estavam olhando, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Glória a Deus. Amados, estamos com um tema maravilhoso na lição desta semana. A última lição do trimestre traz o tema Voltado os olhos para a bendita esperança. Eu creio que essa deve ser a postura de cada crente, com os olhos voltados para o céu, com os olhos voltados para a bendita esperança, que é a vinda gloriosa do Senhor. Nossa esperança está na vinda de Jesus para nos levar para estarmos com Ele para sempre. Não temos outra esperança aqui na terra que nos dê segurança, a não ser a esperança gloriosa de que Jesus vem buscar a sua igreja. Para nós, igreja, isso acontecerá no arrebatamento, no dia do arrebatamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse que nós seremos arrebatados. E olha, esse dia é muito esperado. Nossa expectativa por esse glorioso momento vai aumentando a cada dia. Glória a Deus. Eu creio que todo crente salvo, que ama a vinda do Senhor, cada dia que se passa, mais aumenta essa expectativa do dia glorioso da volta do Senhor. Na verdade, breve o Senhor voltará. Breve Jesus voltará. Eu creio que essa é a mais bela notícia que você pode ouvir no dia de hoje. Assim como as muitas promessas de Deus já se cumpriram, meu querido, a promessa da sua vinda para nos buscar, ela não falhará. Aleluia! Já vemos claramente os sinais a nos guiar
Como a estrela guiou aqueles magos, né, que foram ao encontro de Jesus, os sinais, tudo nos mostra que Cristo já volta. A vinda de Cristo é uma realidade. Nos Evangelhos, nas Epístolas, em Apocalipse, somente no Novo Testamento, mais de 318 vezes se faz referência ao arrebatamento da igreja. Em toda a Bíblia, 2.745 vezes se diz que Jesus vem, que ele há de vir, que ele voltará. Há citações à vinda gloriosa de Jesus, essa promessa linda de que Jesus vem nos buscar. Em geral, todos os que declaram, aqueles que se dizem cristãos, eles acreditam na volta de Jesus para nos buscar. Porém, existem muitas interpretações a este respeito. Por isso é importante estudarmos esta lição para ficarmos seguros a respeito desta gloriosa promessa. Existem os pré-tribulacionistas, aqueles que creem que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja antes da grande tribulação. Nós, assembleanos, somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que Jesus vem antes. A igreja não vai passar pela grande tribulação. E eu tenho até alguns argumentos à luz da Bíblia. Por exemplo, Noé entrou na arca antes do dilúvio. Enoque foi trasladado antes da morte. Elias subiu ao céu antes dos 7 anos de fome que veio sobre Samaria. Jesus subiu ao céu antes da destruição de Jerusalém no ano 70. E olha, Apocalipse 3:10, há uma promessa: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre este mundo. Então nós, assembleanos, cremos que Jesus irá antes da grande tribulação. Mas existem os medos tribulacionistas. Eles creem que a igreja vai enfrentar a primeira parte da grande tribulação. E somente no meio da grande tribulação é que a igreja será arrebatada. Há um outro grupo pós-tribulacionistas que creem que a igreja vai passar por toda a tribulação. Por melhor, eles já dizem que nós estamos na tribulação. Amados, cada um tem sua maneira de interpretar, mas nós, como assembleanos, vamos ficar com esta parte dos pré-tribulacionistas. Até porque é bem melhor pensar assim, porque a grande tribulação não vai ser fácil. Viver em um mundo regido pelo anticristo, pela besta, pelo falso profeta, com os ai de Deus caindo na terra, com as 7 trombetas sendo tocadas, com as 7 taças sendo derramadas, Deus nos guarde nem de pensar de estar aqui neste mundo. Ora, nós estamos no período que nós chamamos, não é, o período das dores de parto, e já estamos quase sem suportar, a terra está vivendo uma angústia dessa. Imagine como será naqueles dias. Mas, amados, a segunda vinda acontece em 2 fases distintas. Jesus já veio uma vez a este mundo, quando o mataram na cruz do Calvário, mas ele prometeu que vai voltar outra vez. E não foi somente ele. Os anjos também testificaram. No texto bíblico que lemos, diz que Jesus estava com os discípulos preocupados com a restauração política de Israel, e Jesus disse: olha, não vos compete saber tempos, datas, não se preocupem com isso. Sempre o homem se preocupa: quando será? Qual é o dia? Qual o mês? Qual o ano? À luz da Bíblia, não é importante saber, até porque Jesus não deixou datado o dia da sua vinda, não é verdade? Mas o mais importante é estar preparado, não é? Estar preparado. Então Jesus disse: olha, não vos compete, isso não pertence a vocês, saber tempos, estações, datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aí ele disse: mas vocês vão receber poder, vocês vão receber o dunamis, vocês vão receber autoridade, um poder real que há de vir sobre vocês. Primeiro vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Foram as últimas palavras que Jesus falou aos seus discípulos. E tendo dito isto, diz a Bíblia, tendo dito isto, ele foi subindo aos céus. Ele foi sendo elevado às alturas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Uma nuvem o encobriu à vista dos seus discípulos. E aí agora apareceram 2 varões vestidos de branco. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eles estavam com os olhos fixos nos céus, enquanto eles estavam olhando para o céu, diz que de repente surgiram 2 varões vestidos de branco. Glória a Deus. Que eles disseram: Galileus, varões da Galileia, por que vocês estão olhando assim para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, ele voltará da mesma forma como viram subir. Esta expressão, ele voltará da mesma forma, os discípulos vendo ele subir, tem a ver mais com a segunda fase, não é? Da segunda vinda de Cristo, que nós chamamos vinda de Jesus em glória. Mas a Bíblia também diz, Jesus disse, não é? Escrevendo no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esta vinda aí, fala-se mais da primeira fase, do arrebatamento da igreja, quando ele vem buscar a igreja. E aí é de uma forma misteriosa, em segredo. O apóstolo Paulo disse: eis que eu vos digo um mistério. É mistério. O mundo não tomará conhecimento. Vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta tocar. Então, primeiro, Jesus vem buscar a sua igreja. Mas depois ele voltará com a sua igreja. E aí se cumpre aquela palavra de Apocalipse, capítulo 1, que diz: todo olho o verá. Aí a igreja já vem glorificada com ele. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Então, dá-nos a entender que Jesus, na segunda fase da sua segunda vinda, quando ele vem em glória com a igreja, aí ele vai descer lentamente e todo olho o verá. Glória a Deus. Os discípulos queriam saber a situação dos judeus, portanto os varões de branco falaram da vinda em glória e não do arrebatamento. Mas eles queriam a resposta para aqueles dias. Mas a resposta já tinha sido dada por Jesus. Não compete a vocês. Vocês não estão na terra. Eu não formei uma igreja para estar preocupada com situação política, com restauração de reino, com governos. Não. Eu preparo uma igreja para ser minhas testemunhas. Aleluia. A igreja está na terra com este propósito. Tornar notório, aleluia, o reino de Deus. Fazer conhecido o ministério glorioso de Jesus, a sua palavra e a sua vinda em glória. Para os judeus, o remanescente é que será salvo no final da grande tribulação, quando Jesus vem em glória para vencer Satanás, os seus exércitos, realizar o juízo. A Bíblia fala que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ovelhas, aquelas nações que ficaram ao lado de Israel. Bodes, aqueles que foram contra a nação de Israel. E aí o Senhor Jesus vai ficar ao lado de Israel, vai defender Israel, porque já no final da grande tribulação, Israel vai acabar o seu armamento. O anticristo levantará as nações contra Israel. No meio da família, no meio da semana, melhor, diz Daniel que o pacto será quebrado. Israel fará um pacto com o anticristo, mas no meio da semana esse pacto será quebrado. Quando o anticristo vai exigir que Israel se dobre, adore a ele, reconheça ele como Deus, ele vai entrar no templo, que ele mesmo vai ser erguido na grande tribulação, vai ser erguido o templo. E diz a Bíblia que o anticristo vai entrar no templo, vai sentar no trono e vai querer ser adorado como Deus. Israel não aceita adorar outro Deus.
Israel não vai adorar o anticristo. E aí vai ser rompido o pacto. E Israel vai para o canto do muro. O anticristo vai levantar as nações contra Israel. Vai batalhar contra Israel. E Israel vai ficar sufocado. A maioria das nações do mundo contra Israel. E o anticristo, os poderes bélicos, satânicos, malignos. E é aí que se cumpre Zacarias 12-14. Israel vai clamar: volta, Messias. Volta, Messias. E aí a Bíblia diz que Jesus descerá. Eles verão os sinais, as marcas nas suas mãos. Jesus virá para resgatar Israel. Mas aí já é a segunda fase da segunda vinda. Aí Jesus já vem em glória. Aí a igreja já vem glorificada com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor resgatar Israel, acontecerá exatamente o início do milênio. Glória a Deus. Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Isso está também em Romanos capítulo 9, versículo 27. Claro que vai morrer muita gente de Israel. Apenas uma terça parte estará viva, mas esse remanescente será salvo. Jesus irá nesta segunda fase de sua segunda vinda para livrar os judeus, que estarão já em pequeno número, cercado pelos exércitos do anticristo. Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras e destruirá os exércitos do anticristo e lançará o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e de enxofre. Eu quero dizer para vocês que Deus me deu o privilégio de estar pelo menos 2 vezes no Monte das Oliveiras. E há um sinal misterioso que está acontecendo naquele monte. Nunca houve terremoto naquele lugar, mas o Monte das Oliveiras está fendido. No lugar de onde Jesus foi assunto aos céus, tem hoje lá uma pequena capela onde a gente entra para tirar fotos, e eles dizem: olha, foi aqui deste local de onde Jesus subiu aos céus. Pois bem, ali há uma trincadura, os geólogos ainda não conseguiram descobrir o que é. Nós que lemos a Bíblia, nós que lemos Zacarias 12-14, nós encontramos a Bíblia dizendo que quando Jesus vier para livrar Israel, ele vai descer literalmente sobre o Monte das Oliveiras. E quando ele colocar a planta dos seus pés sobre o monte, diz que o monte vai se abrir em 2 partes. Pois bem, o que eu quero lhe dizer é que o monte já está fendido. O que eu quero lhe dizer é que a vinda de Jesus está tão perto, o arrebatamento da igreja, porque essa descida de Jesus é em glória. Já depois, na grande tribulação, a igreja já subiu, já foi arrebatada. Imagine como está perto o arrebatamento. O monte já se fendeu, só falta Jesus descer, glória, colocar os pés sobre ele, para que ele se fenda em 2 partes. Então, querido, a vinda de Jesus está mais perto do que os hinos que nós cantamos. A vinda de Jesus está mais perto do que as pregações que nós fazemos. Jesus realmente está voltando. Nós precisamos ver aquela palavra de Paulo, quando ele escreveu a Tito: aguardando a bem-aventurada esperança. Viver aguardando a bem-aventurada esperança é viver aguardando o arrebatamento da igreja. Mais do que nunca, a igreja precisa estar vivendo esse momento, aguardando, em expectativa, aleluia, aguardando a bem-aventurada esperança. Aí Paulo cita a segunda parte da segunda vinda, diz: e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É Tito 2:13. Aí Paulo já está se referindo à vinda de Jesus em glória, quando ele vai aparecer em glória para livrar a Israel. Amados, isto é algo glorioso. A vinda do Senhor é uma promessa linda. Jesus foi quem disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando eu estive na Palestina, eu pude ver os pais, quando os filhos nascem, eles já preparam uma casa, um quarto, glória a Deus, uma kitnet, e a casa de acordo com o tanto de filhos que ele tem, porque os pais judeus, eles têm muitos filhos.
a casa vai crescendo, cada filho que nasce, aí vai aumentando um quarto, uma kitnet para o filho, glória a Deus, e quando o filho cresce e casa, então vai morar na casa do Pai. Jesus, se referindo a esta casa do Pai, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem turbados, não fiquem perturbados, creiam em Deus, creiam também em mim, acredite, na casa de meu Pai há muitas moradas. O que é que Jesus estava dizendo? Quando você me aceitou como Salvador, quando você se tornou filho de meu Pai, lá no céu, já foi preparada uma casa para você, já tem uma casa preparada, já tem uma mansão preparada, aleluia. Aí ele disse, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, aí vem a promessa, eu virei outra vez, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então os anjos falaram, Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, o Novo Testamento inteiro está cheio de promessas com respeito à vinda gloriosa. Esta é a promessa maravilhosa de Jesus para nós. Os discípulos não compreendiam os fatos escatológicos. Eles estavam pensando que o reino que Jesus veio instalar era um reino terreno. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? A resposta de Jesus indica que só Deus sabe o tempo certo de tudo ser restaurado. Também o reino que os judeus esperavam que o Messias viesse restaurar era um reino terreno. E nós sabemos que Jesus só vai restaurar o reino de Israel durante o milênio, quando ele vem reinar por 1000 anos de paz sobre esta terra. Mas a igreja não pode estar preocupada com esse reino terreno. A igreja deve estar voltada para o reino celestial. O dia se aproxima, meus amados. O dia está chegando. Estamos sempre, ou devemos sempre estar na expectativa da volta de Jesus. Por isso mesmo nos congregamos e ouvimos mensagens sobre a volta de Jesus e cantamos hinos e falamos da volta de Jesus, porque a igreja não pode perder essa expectativa. Louvado seja Deus. Paulo, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele nos dá uma palavra maravilhosa. Ele diz assim, irmãos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O apóstolo, o escritor aos Hebreus está dizendo exatamente da proximidade da vinda de Jesus. E olha o que o Espírito Santo diz, não deixando a nossa congregação. O que é que o inimigo mais está querendo nos dias atuais? É que a igreja não se congregue, é que os irmãos não se congreguem mais, que a igreja não volte mais a se congregar, porque Satanás sabe que a igreja sem se congregar, os tições separados, o fogo se apaga mais depressa. O que é que está acontecendo? Muitos crentes estão de fogo apagado, perderam a fé, perderam a esperança, porque estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos. Glória a Deus, mas o apóstolo dizia, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando. O que é admoestar? Incentivando, encorajando, entusiasmando uns aos outros. É tempo de entusiasmar uns aos outros, de animar os que estão desanimados. Tanto quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Glória a Deus. Os sinais são como faróis que nos guiam para a vinda do Senhor Jesus. Jesus disse, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém. Jesus disse ninguém, então é ninguém. Não adianta querer datar a vinda do Senhor. Sempre se levantou profetas, profetisas, querendo datar a vinda do Senhor. Todos passaram vergonha. Jesus disse ninguém sabe. Qualquer tentativa de prever a vinda do Senhor não passará de soberba, de heresia, de loucura e de engano. Ninguém sabe. Agora, precisamos estar preparados. Todos os que tentaram predizer a data da vinda do Senhor ou do fim do mundo caíram em vergonha e descrédito.
Porque a afirmação de Jesus é inconfundível. Ele disse ninguém. Então, se é ninguém, ele não revelou para ninguém. Tem pessoas que têm revelação fora da Bíblia. Não, nós temos que se ater à palavra de Deus. O que é que ele deixou para nós? Sinais. E quais são os sinais da sua volta? A efusão do Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. É uma promessa para os últimos dias. Esse derramado Espírito Santo que começou desde o dia de Pentecostes. Isso indica que nós estamos vivendo os últimos dias. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Você sabia que o Espírito Santo já se derramou sobre mais de 500 mil pessoas nesse universo? Isso é um sinal da vinda de Cristo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No início desse século, teve origem um movimento que trouxe nova vida à igreja e que estava destinado a influenciar todo mundo. O movimento pentecostal. 1906, Rua Azusa. Lembra aquele grande movimento, pastor Seymour, usado por Deus, levou a igreja à oração, ao jejum, e Jesus batizava crentes constantemente com o Espírito Santo. Começou nos Estados Unidos, espalhou-se pelo mundo inteiro. O que é isso? Sinal da vinda de Jesus. Há muito tempo que o Senhor vem revelando os sinais da igreja. A igreja de Cristo tem passado por uma nova dimensão de poder, vivenciando experiências sobrenaturais, como falar em línguas, cura, expulsão de demônios. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Não se pode negar que, em um sentido de autoridade espiritual, de milagre, de maravilha, a igreja de Cristo tem vivido um tempo como nunca antes. Esse tempo até nós estamos sentindo que está como que passando, mas não é. É que Jesus já está voltando. Um dos grandes sinais é a efusão do Espírito Santo. Outro sinal evidente, a fundação do Estado de Israel. Lucas 21, 29 a 31, o Senhor Jesus falou da figueira que ia brotar. E desde 1948, Israel ostenta a sua bandeira, tremula a sua bandeira na sede das Nações Unidas. Israel é um Estado soberano. A figueira já brotou desde 1948. Meu amado, o que é que você está esperando para entender que Jesus está voltando? O próprio Jesus foi quem disse, olhai para a figueira, quando rebenta os seus frutos, os seus ramos. Sabei que está perto o verão. Então, amados, os sinais estão aí. Isaías tinha profetizado 66:8, nascerá um povo num só dia, uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu a luz aos seus filhos. Foi em um só dia. Glória a Deus. 14 de maio de 1948, na Suíça, glória a Deus. De repente, em uma eleição, foi empate os votos e um brasileiro por nome de Aranha decidiu aquela eleição considerar Israel como nação. Eu creio que por isso que o Brasil tem sido abençoado, durante todos esses anos, porque votou para Israel voltar a ser nação. É bem verdade que nesses últimos 10 anos, o Brasil tem passado por uma crise sem precedente. Eu não posso citar nomes aqui, mas você sabe que tivemos líderes políticos que votaram contra Israel, que se levantaram contra Israel, que apoiaram os palestinos. E desde lá que o Brasil vem entrando em crise. Mas enquanto o Brasil apoiou Israel, a bênção de Deus esteve sobre Israel. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, é o maior aliado de Israel. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O século XX também presenciou um dos mais reais cumprimentos das profecias milenares. Foi o renascimento da nação de Israel. Dia 27 de novembro de 47, a ONU votava a favor da criação do Estado judeu. E em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser nação efetiva outra vez. Este povo esteve por quase 2000 anos espalhado no mundo inteiro. Quando fui a Israel na última vez, 2014, 2018, eu lembro-me, o avião ia lotado de judeus voltando para a sua pátria.
Somente da Rússia, 300 mil judeus voltaram para Israel. Da França, 400 mil judeus voltaram para Israel. Dos Estados Unidos, 500 mil judeus voltaram para Israel. Do Brasil, 180 mil judeus voltaram para Israel. Eles estão voltando toda semana, toda oportunidade que tem, eles estão voltando. Por que estão voltando? Porque eles querem esperar o Messias na sua terra natal. Meus amados, Jesus está voltando. Como se não bastasse, um sinal que veio ser bem claro nesses últimos dias do aparecimento de Jesus, da vinda gloriosa de Jesus, é que vários árabes muçulmanos têm tido sonhos, têm tido visões e têm se convertido ao evangelho, ao cristianismo. Glória a Deus! Eu lembro-me em 2018, quando eu preguei em Tel Aviv numa conferência, eu pude ver ali judeus dobrando joelhos e aceitando Cristo como Salvador. Isso é sinal da vinda de Cristo. Isso é o Espírito Santo convencendo. Cresce o número de muçulmanos relatando sonhos com Jesus e se convertendo através de experiência. É Jesus que está voltando, está salvando entre muçulmanos, está salvando entre judeus, está salvando entre japoneses, chineses, brasileiros, americanos, indianos, africanos. Onde você vai, as almas estão se convertendo. São os últimos molhos que estão chegando, que estão voltando para esperar a vinda gloriosa de Jesus. Pastor, o que vamos fazer agora? Aí surge a necessidade da vigilância. A igreja, para estar em avivamento, deve estar orando, vigiando, deve estar todo o tempo esperando a volta de Jesus. Disse Paulo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Amados, se você já amou a vinda de Jesus, deve amar mais. Se você já desejou a volta de Jesus, deve desejar mais. Se você já viveu em vigilância, em expectativa, continue, porque o tempo se abrevia. Glória a Deus. O legítimo avivamento implica em se estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando, jejuando, evangelizando, se santificando. É isso que a igreja precisa fazer nesses últimos dias, porque o tempo se abrevia. 1 Coríntios 7:29, disse Paulo, isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o tempo se aproxima. Glória a Deus. Aos Hebreus 10:37 está escrito, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia. Glória. Como não sabemos nem o dia e nem a hora em que Jesus virá, também não sabemos o dia da nossa morte. Não sabemos o dia que podemos ir ao encontro do Senhor. O que é que devemos fazer? Estar sempre vigilante. Estar sempre em vigilância. Estar sempre esperando Jesus. Estar sempre na presença de Deus. E assim, quando Ele voltar, nós estaremos prontos para subir e estar com Ele. Deus te abençoe. Deus te ajude. Que esta palavra, que esta lição bíblica venha a lhe despertar. Venha lhe animar. Glória a Deus, a você entender que estamos vivendo as últimas horas da igreja sobre a face da terra. Está chegando o tempo. É só mais um pouquinho. Aguente firme, meu irmão. Aguente firme, minha irmã. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Ouçamos este belo hino e já voltamos para orar com você e por você. Tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um
Senhor, a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Glória a Deus, face a face eu verei a Jeová. Você que ouviu a palavra e Deus tocou no seu coração, você está afastado do evangelho, afastado da igreja, volte, meu querido, volte enquanto é tempo. Aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando e nesta tarde, neste finalzinho de tarde, já início de noite, volte e se reconcilie com o Senhor. Aí onde você está, você pode fazer isto, pedindo perdão de seus pecados e se reconciliando com Deus, que Ele é poderoso e grandioso em perdoar. Vamos orar, vamos apresentar aqueles que estão precisando de uma ajuda de Jesus, aqueles que precisam nesta noite de uma cura, de um milagre. São muitos que estão internados em casa, doente, em quarentena. Vamos orar, vamos apresentar a Deus famílias enlutadas. São muitas famílias enlutadas. A cada dia aumenta o número de pessoas no Brasil que sofrem, que choram, que gemem. E a igreja precisa se levantar num clamor de oração por essa gente. Vamos saudar ainda o Geibson Félix, que está conosco. Deus abençoe, meu amado. A Marilene Inácio é uma filha na fé lá de Engenho de Dentro, Maceió, quando passamos por ali, em 92 a 95. Deus abençoe, Marilene, todos vocês aí no Engenho de Dentro. A Edisângela Silva também conosco. Manquinô Lourenço, que bênção, na cidade de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, também acompanhando o nosso programa. Deus abençoe, Manquinô. A minha esposa Miriam também acompanha o programa. Marisa Siqueira, a Maria Janaína também conosco, a Áurea, o Ellison Silva, Deus abençoe o Ellison, nosso cantor, José Carlos Vicente, que bênção, José Carlos, pastor José Carlos conosco. Deus ajude a todos vocês aí em Junqueiro, né? Nos acompanhando, o Givaldo Antônio, o José Cícero também conosco, Elias Gomes, Renato Almeida, a Betânia, Andréa Lopes, todos vocês. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Vamos orar juntos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade, quando aqui foi transmitida a Tua palavra, falando a respeito da bendita esperança, a esperança da Tua vinda gloriosa. Pai, aqueles que estão nesta tarde se reconciliando contigo, perdoa-lhes, recebe de volta, dá um abraço, um perdão maravilhoso, para que possam estar preparados para aquele dia. Desperta, Senhor, os que precisam de um despertamento, aqueles que não estão congregando mais,
aqueles que desanimaram na caminhada, aqueles que desfaleceram na fé. Encoraja, ajuda, tua palavra nos manda admoestá-los, incentivá-los, reanimá-los, mas na verdade quem pode fazer isto é o Espírito Santo. Ele faz melhor que qualquer um de nós. Então visita cada casa, cada família, os que estão no leito da dor, os que estão de quarentena, em isolamento social, aqueles que estão sem poder vir ao templo. Senhor, aqueles que estão internados, hospitalizados, entubados. Meu Deus, faça milagre. Repreenda essa indústria da morte. Repreendo essa indústria da morte. Senhor, tu sabes essa indústria que tem se levantado do mundo inteiro para ceifar um número maior de vidas, está repreendida em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Este vírus fabricado, enviado para o mundo inteiro, ele vai ser queimado e vai ser mandado de volta para de onde veio ou para o inferno, seja lá para onde for, mas que haja saúde na humanidade, na terra, haja saúde na vida da tua igreja. Meu querido Pai, se chegou o final e se chegou o momento do arrebatamento da igreja, apressa esse dia para que a tua igreja já vá descansar nas regiões celestiais. Nós te agradecemos por tudo isto que foi tratado aqui, Senhor, pelos louvores e por tua santa palavra. É o que nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amados, foi muito bom estar com você. Esse momento foi o Senhor quem preparou para estarmos juntos. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Amanhã vem a escola bíblica dominical, venha o dia de clamor, dia de jejum, dia de oração, e por certo Deus vai continuar abençoando a sua igreja. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Amém.